Gravando. Muito obrigada, bom dia a todos. Hoje é dia 19 de abril de 2024, iniciamos a sessão da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena, doutor João Carlos Silag, doutor Geraldo, opa, perdi aqui, doutor Geraldo do Carmo Nascimento e representante fiscal, doutor Antônio Tortello. Também registro a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, doutor Renan Marques e doutor João Pagano. Bom, senhores, em primeiro lugar, agradeço ao doutor Geraldo por ter atendido o pedido aqui de substituição do doutor Flávio, e vamos dar início aqui pelo processo 41.45.580, Calamares, processo de minha relatoria. Doutor Renan está presente para fazer a sustentação oral. Doutor Renan, eu vou fazer só uma breve apresentação aqui do caso, vou fazer só a leitura aqui dos itens, e depois eu passo a palavra para o senhor, tá bem? De acordo, senhor presidente, obrigado. Bom, o item 1 aqui, então, é falta de pagamento de imposto na qualidade de substituto tributário por se tratar de mercadoria álcool etílico para limpeza, sujeito ao regime de substituição tributárias. As notas fiscais correspondentes foram emitidas sem o destaque do ICMS relativo a ST. Item 2, crédito indevido de ICMS decorrente da escrituração de notas fiscais eletrônicas de emissão atribuída a Azul Nitrogênios. Item 3, crédito indevido de ICMS, decorrente da escrituração de notas fiscais eletrônicas de emissão atribuída à LM Indústria, e que não atende às condições do artigo 59. Item 4, recebeu mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil. As operações de venda de mercadorias foram acobertadas pelas notas fiscais eletrônicas de emissão atribuída à LM, que também não atendem ao previsto no artigo 55. Bom, doutor, esses me parece que são os itens, e eu passo a palavra para o senhor para a realização de sustentação oral. Obrigado, senhora presidente. Então, novamente, cumprimento a todos na figura da senhora presidente e relatora do caso, e sendo objetivo e direto, sobre o primeiro item, não se trata exatamente de falta de pagamento, mas sim de discussão quanto à correta classificação fiscal dos produtos e se há ou não a incidência de ICMS-ST. E aqui eu já adianto quais são esses produtos. São dois produtos que são vendidos conforme a autorização da Anvisa com o nome de desinfetante, álcool desinfetante 70, antisséptico líquido e a mesma composição, álcool desinfetante 70, antisséptico gel. A recorrente, ela alegou, como primeiro tópico do seu recurso ordinário, a nulidade da ordem de serviço, porque em nenhum momento se esclareceu qual que seria o objeto da fiscalização e não foi oportunizado a ela prestar esclarecimentos sobre a classificação fiscal utilizada para o seu produto, por que que é correto o enquadramento no NCM 3808/94/29 e não aquele pretendido pelo fisco na posição 22, 27, que se refere a álcool etílico para limpeza. 2207. Então, essa primeira nulidade, ela deve ser reconhecida com base no artigo 9º da Lei Complementar 939/03. Não foi observado o artigo 142 do CTN, não foi feito o procedimento necessário para verificar a incidência do fato gerador, porque já adianto, tem uma coisa julgada, não é a primeira vez que a Calamares, a recorrente, é autuada para exigência de ICMS-ST sobre álcool 70, desinfetante antisséptico, e ela já tem uma sentença transitada em julgado que anula o auto de infração semelhante, reconhecendo que a classificação fiscal correta na posição 3808/94/29, e é isso que basicamente eu vou explicar um motivo, e agora passando da nulidade para essa correta classificação, ele é um produto desinfetante hospitalar.
A pandemia, ela trouxe isso muito nítido para todo mundo, que o álcool 46 e NPM não é a mesma coisa que o 70. Nós estamos falando aqui de álcool 70 e não de mero álcool etílico para limpeza, como a fiscalização pretende. A concentração do álcool faz com que ele tenha esse poder desinfetante. E aqui, que vou chamar a atenção de Vossas Excelências para alguns pontos. Tem uma solução de divergência 98.025 de 2017 COSIT, onde ela justamente concorda aqui com as alegações da recorrente de que deve ser esse produto classificado como um desinfetante, independente da sua composição, porque o poder dele na concentração apresentada ele é antimicrobiano. E aqui, olha a classificação que o fisco pretende. A linha 2207, ela fala que ela se refere a álcool etílico com teor alcoólico em volume igual ou superior a 80%. Não é o caso. Ou álcool etílico e aguardente desnaturado com qualquer teor alcoólico. O álcool 70 não se enquadra em nenhuma dessas duas hipóteses. E o que caracteriza um desinfetante? Ele é um agente que destrói de maneira irreversível micro-organismo, bactérias, vírus. E aqui um dado curioso é que tanto que é para uso domiciliário, para uso institucional em hospitais esse produto, que até a pandemia tinha uma resolução RDC 46 da Anvisa que proibia a venda de álcool 70 em estabelecimentos de varejo e atacado. Caiu temporariamente essa proibição com uma RDC 422. Não sei se vossas senhorias estão sabendo, mas acabou, não pode mais vender álcool 70 no mercado. Essa RDC 422 passou e o álcool 70 voltou a ser um desinfetante antisséptico, domiciliar de uso hospitalar, que não é vendido mais no supermercado porque passou a necessidade, segundo a Anvisa, da liberação para toda a população combater a pandemia de Covid. E tecnicamente, para calamares recorrente vender o seu álcool 70 com essa denominação de desinfetante que ele é, antisséptico, ela precisa de uma autorização, ela tem um registro na Anvisa. E como que a Anvisa concede esse registro? Ela pede estudos de que aquele álcool 70 um laudo microbiológico, laudo físico-químico que atesta a eficácia dele para combater bactérias, vírus e micro-organismos. Então, tem um estudo nos autos feito pela Unicamp, onde ela atesta esse poder antimicrobiano do álcool 70 e, prosseguindo já, uma vez que a Anvisa classifica esse produto como desinfetante, a fiscalização não pode usurpar da competência da Anvisa para alterar a classificação desse produto para dizer que ele não é desinfetante, alterar a NCM e enquadrar ele no artigo 313-K do regulamento do ICMS, que prevê a incidência de ST. E quem disse isso? Nós citamos aqui um RESP 1.555.004 do STJ, onde ele fala que incumbe a Anvisa regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos que envolvem a saúde pública. E a classificação de desinfetante dada pela Anvisa, o STJ disse que a fiscalização não pode alterar. E esse, vou repetir agora só para ficar reforçado, foi o entendimento na ação anulatória que nós estamos aqui, o número 1.011.898, dígito 33, que que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou para anular auto de infração idêntico. Foi reconhecida que essa classificação na NCM 3808, 24 e 29 é a correta, e o detalhe aqui desse caso transitado em julgado, nós juntamos todos os detalhes, cópia da íntegra do acórdão, citamos trechos no recurso ordinário, a Fazenda nem recorreu. Ela nem se insurgiu contra o acórdão que reconheceu que deve prevalecer aqui a classificação de desinfetante dada pela Anvisa, porque ela é o órgão competente para isso. Então, por isso, sobre esse primeiro item do auto de infração, é por esses motivos que deve ser cancelada essa autuação, porque é um desinfetante classificado na posição 3808, 24 e 29 e não autoetílico para limpeza, sendo um desinfetante, não está na relação do artigo 300-K do regulamento do ICMS e não está sujeito à substituição tributária. Só subsidiariamente sobre esse tópico, nós alegamos aqui também a nulidade dessa
instituição de tributo por meio de decreto. Nós não concordamos com o entendimento de que o decreto não cria tributo, porque a lei não traz a previsão de que esse produto está sujeito à incidência do ICMS-ST, e o decreto trouxe essa previsão. Mas esse argumento é subsidiário e nós temos certeza de que vai ser observado aqui o melhor caminho é observar o entendimento do STJ e do TJ, em caso análogo da própria recorrente. Sobre a questão das notas fiscais inidôneas, essa discussão não é nova, eu só quero chamar a atenção de vossas senhorias os pontos que levam à aplicação da súmula 509 do repetitivo do STJ, que fala que o contribuinte de boa-fé, se ele prova a veracidade das operações, ele tem direito ao crédito do ICMS e não pode ser afetado pelos efeitos retroativos da decisão que declara essa idoneidade. Então, no caso aqui, basicamente, o que foi consignado pela fiscalização e mantido na decisão recorrida é de que os efeitos retroativos, eles afastariam a idoneidade das notas, de que não haveria provas do transporte, provas da relação comercial e de que o cadastro das empresas fornecedoras de quem é recorrente adquiriu a matéria-prima, ele ter sido cancelado, ele ser existente na época das operações não seria suficiente para reconhecer a regularidade das operações. Então, de maneira sucinta, eu vou falar das duas operações. No caso da empresa, do que comprova a boa-fé. No caso da empresa Azul Nitrogênio, há comprovantes de pagamento. Então, comprovantes de transferência bancária e os extratos. E já começo destacando aqui, chamando a atenção, que são poucas operações. 12 operações. Essa empresa, ela praticou no mesmo ano 387 operações. Com a recorrente foram apenas 12, e ela praticou operações com outras empresas de porte econômico muito maior do que a recorrente. E o que já mostra que aquele argumento de que é uma estruturação para fraudar o fisco e criar crédito, não houve operações apenas com a recorrente, e o universo de operações praticadas com a recorrente foi muito pequeno. Foram 12 operações de março a junho de 2018 e agosto a setembro de 2019, o que é muito plausível, 12 operações nesse período. E o procedimento de constatação de nulidade, ele foi instaurado posteriormente, lá em 24 de janeiro de 2020. Então, a declaração de inexistência teve efeitos retroativos. Aqui está o primeiro requisito do STJ. E o comprovante de pagamento é o segundo requisito. A emissão das notas fiscais com aparência de irregularidade é o terceiro requisito. Por quê? Somente com a emissão com quem está habilitado pode emitir as notas. E há a escrituração fiscal. Mas não só isso, né? Resumindo aqui, o que foi carreado aos autos de prova? Tem uma planilha onde ela mostra que houve pedido de compra, troca de e-mail da Calamares com a fornecedora de matéria-prima Azul Nitrogênio, tem um rastreamento dessa matéria-prima dentro do estabelecimento, a nota fiscal de entrada com a chancela de recebimento, a contabilização. E sob a alegação da fiscalização de que quem trocou e-mails com a recorrente não seria a empresa fornecedora, na verdade, foi demonstrado que sim, esse Antônio, senhor Antônio Demar, que é o representante dessa empresa. E sobre o transporte, como é uma aquisição de matéria-prima, com cláusula CIF, o transporte ficou a cargo de quem vendeu. Então, não pode se responsabilizar a compradora recorrente Calamares por qualquer problema no transporte. Mas, uma coisa aqui que eu queria destacar para Vossas Excelências é que nesse caso aqui, é uma terceira empresa que foi contratada para fazer o transporte, uma empresa que está ativa, tanto na Receita Federal quanto na Secretaria da Fazenda. Passando agora para outra empresa, que é a LM Indústria de Tintas, para resumir o nome dela, quais são as provas aqui? Só para destacar, as operações também são anteriores à declaração de inidoneidade, foram feitas de abril de 2019 até abril de 2020, são menos operações ainda. São 8 operações aqui nesse caso, tanto que o valor da autuação é crédito de CMS de 60 mil, só para deixar bem claro, para focar naquilo que mais importa. Então, o processo de nulidade foi criado em 2021, lá em novembro de 2021, que se entendeu pela inexistência dos estabelecimentos, muito depois das operações, e aqui de novo. O pagamento foi feito pelo sistema Cispag, então não é possível entender por que a fiscalização, nos dois casos, nas duas operações, não reconheceu os pagamentos, se há
comprovante de transferência, extrato bancário, de maneira detalhada para cada operação, para cada nota aqui. E, além disso, tal como no outro caso, tem toda uma relação de documentos que foi apresentada. Pedido de compra, a rastreabilidade da matéria-prima no estoque da empresa, a nota fiscal de entrada, a contabilização da matéria-prima, os e-mails, a troca com o setor comercial. E aqui eu queria chamar a atenção, o transporte aqui foi parte CIF e parte FOB, mas a documentação carreada aos autos mostra que a compradora tomou todas as cautelas. E nos casos, de novo, que é CIF, ela não pode ser responsabilizada pelo transporte, mas aqui também a transportadora foi uma pessoa terceira que também tem cadastro na Receita Federal e na Cefaz. E para terminar, eu gostaria de falar mais duas coisas sobre esse tópico dessas operações. Em relação a essa última, no processo de constatação de nulidade, lá de inexistência dessa LM Tintas, foi juntado uma fiscalização lá de 2015, que fala de um esquema fraudulento e que aqui a autoridade fiscal não fez isso no auto de infração. Isso é o que chama atenção. Só no procedimento de constatação da nulidade, ela falou de uma fraude onde a Calamar estaria envolvida para gerar créditos de ICMS. Só que essa fiscalização, além de ser de quase 10 anos atrás, de não ter nenhuma relação com os fatos fiscalizados, há uma ação judicial em que as inscrições estaduais da recorrente Calamares haviam sido canceladas com base nessa mesma fiscalização que foi citada e que eu estou falando aqui no processo da LM Tintas. Só que na ação judicial 1.017.633 de 2016, foi restabelecida todas as inscrições, com base no seguinte fundamento, que eu peço perdão aqui só para destacar. No caso analisado, não está demonstrado de plano que a empresa apelante, a Calamares, faz parte de esquema apontado como fraudulento, ou seja, o fisco, com base nos documentos, não conseguiu afastar a ocorrência das operações com a LM Tintas, citou uma fiscalização de 2015 no relatório fiscal, que não foi estado no auto de infração, só no processo de nulidade, mas essa acusação já foi afastada pelo Poder Judiciário. A Calamares não participou de nenhuma fraude fiscal, que, de novo, não tem nenhuma relação com as operações feitas com a LM Tintas, e por isso aqui também tem que ser anulado nesse ponto. Deve ser reconhecida a comprovação da efetividade das operações, a boa-fé e o direito ao crédito ICMS, impedindo que a declaração de inexistência tenha efeitos retroativos. E aqui, só mais alguns argumentos que, para não deixar de defender, não desconhecendo o entendimento desse TIT, multas em 35% do valor das operações, elas são confiscatórias conforme entendimento do STF. Sim, sabemos que estão vários temas lá pendentes de julgamentos, mas a jurisprudência do STF tem sido de que se passa de 100% do valor do principal é confiscatório, e também defendemos que é indevida, aqui no caso a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, atualizar a base lá para aplicação da multa, o Tribunal de Justiça de São Paulo também tem afastado. E tem uma última alegação que a infração 3, essa acusação, ela não está clara, não foi especificada qual foi a infração cometida, e se é decorrente de uma outra infração, tem que ser aplicado aqui aquele entendimento de que teoria da absorção da penalidade no caso concreto, uma infração é fim da outra que foi meio, já foi reconhecida, e tem julgamentos do TIT nesse sentido. É isso, senhora presidente. Então, por esses motivos, peço para que seja dado integral provimento ao recurso ordinário para anular integralmente as atuações, destacando que tem coisa julgada. A maior parte da autuação é essa relativa à classificação do álcool 70, e o Poder Judiciário já reconheceu que a classificação está correta, tem que ser anulado o auto de infração. Obrigado, senhora presidente. Doutor Renan, parabenizo pela sustentação oral. Pode respirar agora, né? Porque parabenizo pela sustentação oral, foi muito pontual. Eu fiz uma atualização aí do voto, só uma questão aí de relatório. Doutor Renan, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar resumir o voto, e porque depois, quando for publicado, o senhor vai ter acesso à íntegra desse processo, dessa decisão. Bom, aqui tem uma série de alegações de nulidade que eu afasto, eu entendo que não há nulidade nos autos.
E, inclusive, algumas questões aqui relativas à ordem de serviço, enfim, essas questões todas eu fundamento aqui, porque eu afasto essas nulidades. Bom, em relação ao item 1, o contribuinte ele é acusado de deixar de pagar o ICMS no montante indicado no demonstrativo 1, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, álcool etílico para limpeza, de acordo com o fisco, as notas fiscais correspondentes foram emitidas sem o destaque de ICMS relativo à substituição. O relatório circunstanciado e documentos fundamentam as acusações e demonstram as infrações sob a ótica da fiscalização. Em defesa, a autuada alega que a mercadoria em análise não é um produto de limpeza, e sim um desinfetante hospitalar, sendo inaplicável o previsto no artigo 313-K, e que o NCM utilizado estaria de acordo com a solução de divergência 98025 COSIT. A decisão recorrida, ela salienta o seguinte: eu trago aqui os itens 66, 67, 68, até o item 72, em que a decisão recorrida, ela faz a menção aqui das razões pelas quais ela entende que, ao contrário, ao revés do que o contribuinte alega, incidiria o imposto. Como já mencionado, a recorrente insiste que se trata de um produto de limpeza, que não se trata de um produto de limpeza, mas sim desinfetante hospitalar. Menciono aqui o artigo 313 e continuo lá no item 13. Portanto, nas saídas de álcool, de acordo com o artigo, de álcool etílico para limpeza, classificados no NCM 2207 e 2208, com destino estabelecimento paulista, o estabelecimento fabricante deve reter e pagar um imposto devido incidente sobre as operações subsequentes. A tabela de imposto sobre produtos industrializados, decreto 8950, destina o capítulo 22 para bebidas, líquidos, alcoólicos e vinagres. Aí está lá, 2207, traz aqui a descrição. Item 15. A recorrente afirma que o código NCM 3808 foi corretamente utilizado, alinhando-se ao quanto decidido na ação anulatória de número tal, e foi reconhecida como indevida exigência de CMS do auto de infração 4107990, caso análogo ao presente, decisão tomada pelo TJ, que consignou definitivamente que a Anvisa é o órgão responsável para regulamentar, controlar, fiscalizar os produtos que envolvam a saúde pública, razão pela qual a classificação por ela adotada deve prevalecer em detrimento do enquadramento fiscal. Esse argumento foi apresentado pela autuada das folhas 30 a 17, exibindo a sentença. Aí eu descrevo aqui onde estão os documentos. Sentença às folhas tais, recurso de apelação às folhas tais, contra-razões da Fazenda, acordo de embargos de declaração, certidão de trânsito em julgado, acórdão e um novo acórdão, porque esse processo, o doutor me corrija se eu estiver enganada, foi uma sentença de improcedência. No recurso de apelação, deixa eu ver se eu não erro aqui. Viramos em EDs, é isso mesmo. No recurso de apelação, a primeira decisão, ela determinou o retorno dos autos para uma perícia técnica, haveria uma necessidade, o entendimento é que haveria necessidade de uma perícia técnica, depois embargos de declaração, o tribunal acabou reformando e deu procedência à ação. Bom, acho que foi isso, né, doutor? Por isso que eu tive que fazer esse item 16 aqui, ele está indicando cada uma das páginas. E só para os meus pares entenderem melhor o que aconteceu nesse processo. Bom, mas não, esse processo não diz respeito a esses autos, é um outro auto de infração com uma decisão aqui uma questão muito parecida.
Os documentos apresentados pela autuada demonstram que a Sexta Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração postos pela hora recorrente, objetivando a correção de vício proferido no julgamento do recurso de apelação, que anulou de ofício a sentença, determinando o retorno dos autos para a realização da prova pericial. Entendam que foi uma questão aqui muito dividida, pelo que eu entendi aqui da decisão, por isso que eu quis dar destaque para essa decisão judicial. Então, trago aqui trecho do acórdão dos embargos de declaração, que entende que a Anvisa, como órgão responsável, que classificou como desinfetante hospitalar e não como álcool etílico para limpeza. Então, nós estamos tratando aqui de uma decisão que aborda o mesmo assunto aqui desse processo. Em vários trechos da decisão proferida, é possível notar a similaridade com o caso em análise. Trago aqui mais uns tantos trechos da decisão. E lá no item 20, observando a decisão recorrida, os fundamentos que levaram à manutenção do item 1, não considerou o argumento da recorrente quanto à decisão judicial. Eu destaco aqui novamente os itens da decisão recorrida. Em momento algum, essa decisão de primeira instância, ela menciona o argumento da autuada em relação a essa decisão judicial. E aqui eu fui até um pouco mais extenso, eu trouxe aqui até o item 77. Penso que não há como avançar na análise do quanto pretendido pela recorrente sem configurar supressão de instância, na medida que a matéria não foi objeto de apreciação pela decisão recorrida. Vejo que a defesa apresentou o argumento, juntou documentos, insistiu na tese, e mesmo que a mencionada decisão judicial não vincule este feito, a meu ver, as alegações deveriam ter sido abordadas pela primeira instância. O tema é sensível. Trata-se de uma decisão transitada em julgado. Esse trânsito em julgado também foi demonstrado nos autos. Transitado em julgado, que aparentemente abordou a classificação do mesmo produto para a exigência fiscal do item 1, matéria inconfundível, dadas as suas particularidades expostas na inicial. Nesse sentido, para evitar eventual alegação de nulidade, entendo que os autos devem retornar à primeira instância, para que nova apreciação das alegações da autuada relativamente ao item 1, especialmente sobre a decisão judicial obtida pelo contribuinte, conforme destacado acima. Os demais temas recursais ficam sobrestados até o retorno dos autos com um novo julgamento relativamente ao item 1. Bom, senhores, eu entendo que esse processo deve sim voltar só para falar exatamente sobre essa questão. Até eu conversei um pouco com a doutora Maria Helena, porque a Câmara Superior ela tem sido bem incisiva no retorno dos autos quando alguma manifestação, quando alguma decisão é tomada e sobre alguma matéria que não foi analisada pela instância anterior. Então, por uma questão de cautela, eu entendo que este recurso deve ficar sobrestado até que uma nova decisão seja proferida em relação ao item 1, porque me parece que o contribuinte trouxe um argumento muito forte e este argumento não foi analisado. Então, é como voto. Eu passo a palavra primeiro, desculpa, Alexa se meteu aqui na conversa. Eu passo a palavra primeiro à doutora Maria Helena. Bom dia a todos. Como a doutora Isabel já tinha informado, nós discutimos isso e eu concordo. Muito embora o processo não vincule, porque o processo judicial se refere a outro período, tudo, o produto é o mesmo, e já existe uma decisão transitada em julgado. E para não ter nulidade, exatamente como a gente tem visto, para o processo não subir, alegar nulidade e depois voltar, eu concordo que eu acho que é o caso de retornar à primeira instância para que a autoridade julgadora ela se manifeste expressamente, até porque isso constou, né, da defesa. Então, eu acompanho, doutora.
Obrigada. Representação, só um minutinho, já passo a palavra. Doutor Silag. Bom dia a todos. Como já foi dito, a decisão judicial refere-se a outro contribuinte, portanto, não vincula o presente processo, mas concordo que é salutar sanear o processo, né, evitando futura alegação de cerceamento de defesa. É recomendável a volta, o retorno dos autos para que esse ponto seja analisado pela decisão de primeira instância, pelo órgão de primeira instância. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar, doutor. Obrigado. E o doutor Silag, só um minutinho, doutor Renan, o processo, a ação judicial é da autuada, só que é outro auto de infração. Por isso a minha questão, porque deixar de analisar, porque é muito específico demais, né? Não é a minha, que me trouxe aqui essa dúvida é que é um produto muito específico, né? Não é uma questão de direito, é uma matéria muito técnica, então, eu acho que, assim, para evitar qualquer nulidade no futuro, é esse cuidado que eu estou propondo. Doutor Geraldo, e depois a representação. Olha, eu acompanho os pares, de fato não vincula, mas o tema como a senhora colocou, ele é sensível e, e análogo ao caso aqui em discussão, e uma vez que não foi enfrentado na primeira instância, deve retornar os autos para que esse argumento seja enfrentado. Obrigada. Representação? Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Queria parabenizar o advogado pela sustentação oral, que esclareceu vários pontos, bem como o voto da ilustre relatora, que também detalhou toda uma análise bastante pertinente a respeito do caso. No entanto, folhando lá o processo, eu não encontrei, pode ser que eu esteja enganado, gostaria que as pessoas que souberem coisas diferentes do que eu vou dizer agora me ajudassem a entender melhor. Eu não encontrei no recurso ordinário nenhuma alegação sobre um eventual cerceamento de defesa por falta de apreciação dessa questão. Eu não encontrei apontamento de nulidade na decisão recorrida por cerceamento de defesa por falta de apreciação dessa alegação da existência de outro auto de infração com um caminho diferente no judiciário. Então, eu só queria entender como se deu isso, ou se eu estou enganado, se realmente isso foi pedido. Não está enganado, não há pedido, na verdade, o contribuinte que ele pede é o cancelamento do auto de infração. No entanto, eu penso que eu não quero adiantar, que eu não quero adiantar a minha conclusão sobre a matéria, porque não é isso que está sendo julgado nesse momento, que eu entendo que não pode ser julgado nesse momento. Esse é um cuidado. Não há um pedido de nulidade da decisão, mas é evidente que ela não analisou, e esse argumento desta ação judicial veio da defesa. E uma questão que eu achei interessante, que quando a decisão recorrida ela menciona essa ação, ela trata no item 3. Item 2 e acho que item 3. Ela não fala do item 1, e é justamente o item 1 que seria a base. Ela diz assim, olha, o item 2 ou 3, as empresas não são as mesmas, eu não posso aproveitar essa ação. Não, mas a questão fundamental aqui é esta mercadoria, este álcool, a discussão se é ou se não é. Então, me parece que antes de avançarmos, sim, a primeira instância precisa se manifestar porque é um argumento trazido em defesa, e aí sim prosseguir com porque ele traz isso no recurso, ele fala de novo dessa ação judicial, que já reconheceu essa matéria. Então, eu penso que nós não conseguiríamos avançar ainda sobre essa matéria sem que a primeira realmente, ainda que seja para afastar, ela se manifeste sobre essa ação judicial. Por isso que é a minha preocupação de não deixar de avançar na questão e depois amanhã
num recurso especial, a Fazenda pedir a nulidade da decisão. É isso. Essa é a minha preocupação. Doutor Renan pediu a palavra? Obrigado, senhora presidente. Foi muito precisa nos esclarecimentos feitos. É justamente isso. O auto de infração é da outra ação anulatória e a coisa julgada envolve a própria recorrente. E é sim o mesmo contexto fático, o mesmo produto, álcool 70, desinfetante, antisséptico hospitalar, de uso domiciliar, é a mesma discussão e se amolda perfeitamente ao caso. E, de fato, no recurso ordinário, nós postulamos, data venha, né, para que seja desde logo dado, sim, provimento para cancelar a autuação, porque nós entendemos que todo esse contexto que já foi muito debatido aqui é suficiente, mas eu entendi as colocações da senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, doutor. Bom, senhores, podemos prosseguir, então? Representação quer fazer alguma manifestação por escrito? Não? Não há é necessidade. Então, deixa eu só ver como é que eu vou... Retorno do processo para complemento de julgado. Defesa. Ok. Registrar volta. Vamos ver aqui. Então, vou encerrar debates. Verificando o quórum. Votação. Muito bem. Então, o processo 41.45.580, ele retorna para a primeira instância para complemento de julgado relativamente ao item 1. Doutor Renan, esse é o resultado. Se o senhor quiser, numa sessão futura, retornar para acompanhamento do julgamento, o senhor já sabe como proceder quando esse processo retornar, obviamente. Tá Obrigado, bem? senhora presidente. Agradeço. Desejo bons trabalhos para vocês. Obrigado. Bom Obrigada, dia. viu? Bom dia. Deixa eu ver, julgado. Encerrar o julgamento. Muito bem. Então, vamos para o próximo agora, que é o processo 5010-650, Tigre Materiais, processo de minha relatoria. Doutor João, peraí, deixa eu só fechar, que agora eu estou com um monte de coisa aberta aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só ler a acusação e depois eu passo a palavra para o senhor, pode ser? Perfeitamente, senhora presidente. Então, vamos lá. Aqui é crédito indevido, escrituração do valor em dia, lançamento a título de outros créditos no campo 57, sob o código 713, com identificação de ressarcimento de CMS-ST, pagamento ao maior em operações com mercadorias adquiridas de fornecedores paulistas, com retenção do ICMS-ST e revendidas ou transferidas a estabelecimentos situados em outras unidades da Federação, operações estaduais, desatendimento da portaria CAT 42 de 2018. Aqui é um pedido de ressarcimento. O voto já está aí disponível. Eu passo a palavra para o doutor João para a sustentação oral. E não é o doutor Silag, é o doutor João Pagani. Perfeito. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Senhoria e passo a minha exposição, porque acredito que esse caso tem algumas particularidades que merecem ser destacadas, né? A história do caso começa, em rigor, entre os meses de agosto e dezembro de 2016, quando a recorrente adquiriu mercadorias de contribuintes paulistas, já com a retenção do ICMS substituição tributária, e posteriormente revendeu essas mercadorias para contribuintes situados em outros estados.
e como Vossas Senhorias bem sabem, o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo permite, nessas hipóteses, o ressarcimento do imposto referente às operações presumidas que não se concretizaram, né? Por força disso, a recorrente postulou, junto à Secretaria da Fazenda, o ressarcimento desse ICMS-ST, que veio a ser deferido, doutora Maria Helena, em maio de 2021. Ou seja, a própria Fazenda reconheceu o direito da recorrente ao ressarcimento do ICMS-ST no valor em que esse ressarcimento foi pleiteado. E visando operacionalizar esse ressarcimento, a recorrente contatou a Cefaz, né, para questionar qual deveria ser o procedimento a ser adotado. E a Cefaz, então, o servidor que respondeu ao questionamento da recorrente, constatou que a decisão que havia deferido o ressarcimento não continha um visto eletrônico que seria exigido pelo sistema para então, para que então se prosseguisse com esse ressarcimento, né, na escrita fiscal da recorrente. Posteriormente, pouco depois, a recorrente recepcionou uma notificação que a intimava que a decisão que havia deferido o ressarcimento foi revisada de ofício e passou a indeferir os créditos de ICMS-ST, determinando, né, o estorno e, inclusive, já exigindo juros e multa. Essa decisão, esse é um ponto importante que eu queria destacar para os senhores, ela tem um fundamento exclusivamente formal, que é o que foi apontado pela doutora Isabel, que o fundamento é esse, né? A Fazenda entende que deveria ter sido seguido o rito previsto na Portaria CAT 42 de 2018 e não o rito previsto na Portaria CAT 158 de 2015. E aqui eu já aproveito para destacar que esse rito foi seguido tanto pela recorrente quanto pela própria Fazenda, que chegou até, como eu disse, a deferir esse pedido de ressarcimento. Então, vejam que a existência e a liquidez desses créditos de ICMS-ST, eles são incontroversos, né? Eles foram reconhecidos depois da extensa análise, né, do pedido formulado pela recorrente, e então não existe debate quanto à existência e à liquidez dos créditos. E aqui eu aproveito para recordar, né, que o regime de substituição tributária para frente, ele tem fundamento constitucional, no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição da República, que prevê a sistemática da substituição tributária para frente, mas, ao mesmo tempo, assegura a imediata e preferencial restituição das quantias pagas quando o fato gerador presumido não se realiza, que é justamente a hipótese dos autos, certo? E aqui surge um primeiro questionamento, que é essa decisão que culminou no indeferimento do ressarcimento do ICMS-ST e a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação oferecida pela recorrente, elas dão cumprimento à previsão constitucional, ou seja, elas asseguram a imediata e preferencial restituição da quantia paga? Isso parece que não, parece que pelo contrário, né? Elas afastam esse direito à restituição com fundamento num argumento totalmente, exclusivamente formal, relativo ao procedimento que foi observado, tanto pela Fazenda quanto pela contribuinte no pedido de restituição. O segundo ponto, um segundo questionamento, né, que surge desse contexto fático será que a portaria CAT 42 de 2018, que, segundo a Cefaz, é a que deveria ter sido aplicada no procedimento de restituição, ela pode retroagir para produzir efeitos sobre fatos geradores dos créditos anteriores à vigência dessa portaria? Aqui eu recordo que as operações que geraram os créditos são de agosto a dezembro de 2016 e a portaria de 2018. Né? Sobre esse tema, o artigo 105 do Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária se aplica aos fatos geradores pendentes e futuros. E o 106 prevê taxativamente as hipóteses de aplicação retroativa da legislação tributária. No caso concreto, nenhuma dessas hipóteses se faz presente, né? Então, isso, ao nosso juízo, já afastaria essa possibilidade de aplicação retroativa. E esse entendimento, inclusive, ele vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Eu não vou repetir o número dos recursos, mas dos julgados, né? Mas eles estão no nosso recurso e constam ali. É uma situação até interessante, porque tratam justamente da portaria CAT 42 de 2018. Então, até nos surpreendeu encontrar esses precedentes num assunto tão específico.
De qualquer forma, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que chama a nossa atenção no caso diz respeito à previsão do artigo 1º, parágrafo 1º das disposições transitórias da própria portaria CAT 42 de 2018. E o que diz esse dispositivo? Ele prevê que a aplicação dessa portaria pode ser afastada na hipótese de o contribuinte ter creditado, requerido ou utilizado o valor a ressarcir por sistema diverso de operação em data anterior à da vigência da portaria CAT 42 de 2018. E aqui eu faço referência ao despacho que embasou a revisão de ofício da decisão que havia já deferido o ressarcimento em favor da recorrente. Nesse despacho, a fiscalização aponta que a recorrente já havia efetuado um pedido anterior relativo aos mesmos créditos, que foi indeferido pela própria inércia da contribuinte, ou seja, esses créditos já foram objeto de um pedido anterior, ou seja, e, portanto, esse fato da recorrente já ter requerido esse creditamento anteriormente, ele atrai a aplicação do artigo 1º, parágrafo 1º das disposições transitórias da portaria CAT 42 de 2018, afastando, por conta disso, a aplicação dessa própria portaria e atraindo a possibilidade de ser empregada no processo de ressarcimento a portaria CAT 158 de 2015. Acredito que eram essas nossas considerações e agradeço muito pela atenção e fico à disposição para eventuais esclarecimentos, tá bom? Muito obrigado. Doutor João, agradeço pela sustentação, parabenizo pela sustentação oral, muito objetiva. Da mesma forma como eu falei para o advogado anterior, eu vou fazer um resumo aqui do voto e depois, quando for publicado, o senhor vai ter acesso à íntegra. Então, também aqui tem uma série de alegações de nulidade, eu entendo que nenhuma delas procedem, eu afasto todas. E nós temos um ponto aqui interessante nesse processo. Em setembro de 2020, o contribuinte ele solicitou autorização para o ressarcimento do imposto relativo aos meses de agosto a novembro de 2016 e janeiro de 2017, com fundamento na portaria CAT 158 de 2015. Em maio de 2021, foi proferido o despacho inicial, que deferiu a compensação solicitada, autorizando o ressarcimento do ICMS-ST e do ICMS próprio, com a devida cientificação do contribuinte. Aí eu trago aqui os itens 2, 3, 4 dessa decisão, e que deferiu com base na portaria, conforme a portaria 158. Em julho de 2021, a autuada solicitou informações para fiscalização sobre o visto eletrônico para aproveitamento do crédito, recebendo como resposta que a decisão proferida pelo delegado regional tributário seria revista de ofício. A decisão revista fundamentou o seguinte, aí também eu trago os itens aqui. E lá no finalzinho, no item 7 dessa decisão, não obstante, o contribuinte aproveitou os créditos indicados às folhas tais à revelia legal, conforme os dias apresentadas, com atenção especial ao valor de tanto, que seria referente ao ressarcimento do ICMS-ST, diante do exposto e pela competência que me é atribuída em revisão de ofício, decisão de folhas tais, defiro a compensação pleiteada, autorizo a empresa semi-identificada a aproveitar o montante no valor de tanto e indefiro o direito ao ressarcimento do ICMS-ST no valor de tanto, nos termos do ofício circular DEAT 4 de 2019. Em junho de 2022, a autora recebeu a notificação expedida pela DRT, que procedeu à revisão de ofício e indeferiu o valor. Ela foi cientificada desta decisão e que ela deveria estornar o referido valor lançado em outros créditos no mês de junho de 21. A revisão de ofício da decisão anterior mencionou a revogação da portaria 158, houve por deferir a compensação do ICMS próprio e indeferir o direito ao ressarcimento do ICMS-ST. Essa decisão, é que eu passei assim rapidamente, mas ela
na revisão, ela menciona que a portaria CAT já estaria revogada no momento deste pedido do contribuinte. De acordo com o fisco, em setembro de 2020, a portaria 158 estava revogada e os pedidos de ressarcimento deveriam seguir as exigências da portaria CAT 42 de 2018, que não foi atendido pelo contribuinte. A autuada, então, promoveu uma notificação de protesto judicial interruptível de prescrição, que recebeu o número tal. Está comprovado nos autos que a Fazenda foi notificada. O recorrente alega que os motivos elencados pela fiscalização é meramente formal, não justificam a revisão de ofício. Também afirma que a portaria CAT 42 não pode retroagir e produzir efeitos pelos fatos geradores. Invoca o artigo 150 do CTN, afirma que o Tribunal de Justiça, nos autos do processo número tal, proferiu o entendimento pela impossibilidade da aplicação retroativa da portaria 42. Saliento que a jurisprudência do Tribunal de Justiça apresentada serve como referência para eventual julgamento deste feito, mas como referência. De acordo com a autuada, o caso concreto se amolda ao previsto no artigo 1º, parágrafo 1º das disposições transitórias da portaria 42, que a autuada já teria requerido ressarcimento anterior e que poderia aplicar, então, a portaria CAT 158. No entanto, em contra-razões do recurso ordinário, a outra representação trouxe argumentos de peso para enfrentar a tese da autuada. E aí eu reproduzo aqui os itens 31 e 32, quando a Fazenda destaca que houve um pedido anterior, mas esse pedido ele foi indeferido por inércia da autuada. O requerimento anterior de ressarcimento do imposto mencionado pela autuada foi feito em 22 de maio de 2018, mesma data da publicação na portaria 42 de 2018, e conforme destacado as folhas 271, foi indeferido e finalizado em dezembro de 2018, em razão da não apresentação de informações solicitadas pelo fisco. Tal argumento não foi rebatido pela autuada, que concentrou suas alegações no requerimento formulado em 2020. Portanto, ficam afastadas as alegações de retroatividade alegado pela autuada, na medida que se trata de um novo pedido de ressarcimento e, portanto, deve ser considerada a norma vigente à época do procedimento. Nesse sentido, ao proceder novo requerimento em setembro de 2020, relativamente ao período de novembro de 16 a janeiro de 17, a solicitação já se encontrava sob a vigência da portaria 42. Vale lembrar que no artigo 14 da portaria 42, o visto eletrônico é condição para o ressarcimento. Reproduzo aqui o artigo 14 e sigo lá no item 35. A autuada, mesmo sem o visto eletrônico de autorização, efetuou o lançamento de valores na dia de junho de 21. A portaria CAT 158 não estava vigente à época da nova solicitação, e, portanto, aplicava a portaria 42, que exige uma série de informações e procedimentos. E aí eu descrevo aqui geração de arquivo digital, com periodicidade mensal, informando as fichas, tem uma série aqui de procedimentos. Com razão, a representação quando defende a aplicação da legislação tributária nos termos do artigo 144. Nesse sentido, andou bem a revisão de ofício apresentada, na medida que não encontra óbice legal para tal procedimento, tanto o pedido formulado pelo contribuinte de ressarcimento, quanto o relatório fiscal, que manifestou entendimento pela procedência do requerimento, fundamentaram-se em norma complementar legal revogada e inaplicável para os fatos geradores, objeto do pedido. Assim, no uso da prerrogativa da revisão de atos normativos, administrativos, a decisão inicial foi revista, conforme acima transcrito. Por todo o exposto, eu conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. O que me prende aqui é o seguinte: o pedido anterior, ele foi, realmente houve um pedido anterior, mas esse pedido ele foi indeferido
por ausência de apresentação de informações ou documentos. Então, me parece que não dá para considerar como um pedido que eventualmente foi indeferido por outros motivos ou foi falta de procedimento da própria autuada. Então, este novo pedido, que foi feito na data exata da publicação da portaria, me parece que já estava realmente, não pode ser considerado, aliás, tem que ser considerado como um novo pedido. Então, por fim, é como voto. Foi difícil de desenrolar esse nó, porque são muitas datas e pedidos e novos pedidos, mas eu entendo que realmente é um novo pedido. É possível fazer essa revisão, como foi feita. Talvez esse deferimento tenha sido feito sem considerar esse pedido anterior ou sem observar essa data. Então, me parece que sim, é possível essa revisão e é possível considerar como novo pedido, e daí a portaria aplicável seria 42 e não a 158. É como voto. Doutora Maria Helena já está pensando em pedir vista? Bom, mas vamos Não, não lá. estou, não. Eu estava lendo o processo, eu acho que aí é exatamente o que a doutora decidiu. A portaria aplicável é outra, né? Então, teria que ser observada a portaria 42, que não foi. Então, eu vou acompanhar seu voto, sim, doutora. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Silag. Cumprimento a doutora Isabel pelo voto, realmente deve ter dado bastante trabalho para entender, não para entender, mas para identificar, né, todo o andamento, né, as datas, os detalhes, as portarias envolvidas. Foi muito bem desvendado e eu entendo que está muito bem elaborado o voto e fundamentada a decisão e eu vou acompanhá-la. Obrigada, doutor Silag. Doutor Geraldo. Também a parabenizo pelo voto, como a senhora bem mencionou, várias datas e um voto muito bem fundamentado, também a acompanho. Obrigada, doutor Geraldo. Representação. Obrigado, senhora presidente. Nada a acrescentar no debate. Então, vamos lá, uma questão antecedente, conhecida integralmente, não provido. Eu só não observei uma coisa, apresentação, aqui acho que não tem, né, juros, acho que não tem Selic. Não, Não tem, não. registrar no voto, registro registrado. Então, vou encerrar debates. Votação. Pronto. Então, processo 50.10.650, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Doutor João, esse é o resultado. Muito obrigado, senhora Tá bem? presidente. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Bom, senhores, não temos mais inscritos para a sustentação oral, então nós vamos lá para o primeiro da pauta, 41.29.760, Oxiteno, SA Indústria, processo de relatoria da doutora Maria Helena, um recurso de ofício. Doutora, abre para eu poder colocar o voto, já está aberto? Não, ainda não.
Representação quer fazer sustentação oral, se tratando de um recurso... Não? Não é necessário. Eu vou colocar, então, sustentação. Gente, pronto, doutor, acho que agora... Ok. Já vou abrir outro. Meu voto já está registrado, é uma infração só, é muito simples. Trata-se de acusação pelo não recolhimento do ICMS importação, né, importação. Só que depois que a empresa apresentou defesa, foi baixada em diligência e a própria autoridade autuante reconheceu que o auto de infração devia ser cancelado. A decisão de primeira instância cancelou, houve o recurso de ofício, mas a representação fiscal está opinando pelo não provimento do recurso de ofício. Então, meu voto é para acolher, né, reconhecer, mas negar provimento. Então, é bem simples, doutor. Muito bem, doutora. Deixa eu só verificar aqui. Certo. Bom, doutora, parabenizo pelo voto. Então, bom, antes de mais nada, doutor João? Agora sim, doutor Selac. Pronto. Obrigado. Não, eu já havia visto o voto da doutora Maria Helena, que ela havia gentilmente antecipado para nós, e realmente não tenho nada a acrescentar. Concordo com o voto, vou acompanhá-la. Perfeito, muito obrigada. Doutor Geraldo? Como a doutora Maria Helena disse, nesse caso aí é incontestável, parabenizo pelo voto e acompanho. Muito obrigada. Representação? Nada a acrescentar no debate. Obrigado. Vamos lá. Encerrar debates. Número. Ação. Muito bem, então, o processo 41.29.760, o recurso de ofício foi conhecido e não provido. Certo. Muito bem, então agora nós vamos para o segundo da pauta, 41.43.726, usina Santo Antônio, processo de relatoria do Dr. Selag. Dr. Selag, não temos inscritos para sustentação oral, se o doutor quiser fazer um resumo. Ok, obrigado. É um recurso misto, diante da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração parcialmente procedente, reduzindo o crédito tributário relativamente ao item 1
excluindo parte dos itens e excluindo... Desculpem. Isso apenas reduzindo parte dos itens constantes do item 1 do auto de infração. É só importante mencionar que, em primeira instância, já havia sido convertido o julgamento em diligência para a certificação do recolhimento referente à parte dos subitens, e cumprida a diligência, na decisão de primeira instância, que decidiu pela procedência parcial quanto ao item 1, foram excluídos os materiais eletrodo chapisco e hidróxido de sódio, mantidas as demais acusações. Inicialmente, quanto às questões preliminares, entendo não ter razão a recorrente quanto à alegada nulidade de que deveria ter sido dada a oportunidade ao contribuinte para a sua autorregularização, em vez de ter sido autuada, uma vez que, como se disse, o programa nos conformes não retira o poder dever do fisco de, uma vez se deparar com uma infração, de lavrar o auto de infração para exigir o crédito tributário. Com o início dos trabalhos fiscais, cessa a espontaneidade. Também entendo não proceder à alegada nulidade de ausência de motivação no auto de infração. Entendo que ele contém todos os elementos necessários. Também entendo não proceder à alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o contribuinte demonstrou ao longo do processo ter entendido as acusações e se defendeu adequadamente. E também não merece melhor sorte o contribuinte ao alegar a decadência do crédito tributário. Uma vez que as duas acusações objeto do auto de infração tratam-se de crédito indevido do imposto, e essa matéria já é simulada com relação à decadência, né, para as infrações de crédito indevido, aplica-se a regra da contagem do prazo decadencial do artigo 173, inciso 1 do CTN, e assim, para os fatos ocorridos em 2016, que são os mais antigos nesse processo, o lapso decadencial teve início em 1º de janeiro de 2017, terminando em 31 de dezembro de 2021. E observa-se que o auto de infração foi lavrado em 25 de outubro de 2021. Portanto, não se verifica a decadência apontada pelo contribuinte. Assim, afasto também essa nulidade. Examinando o mérito, o item 1 trata do crédito indevido do imposto em operações de entrada de mercadorias para uso e consumo do estabelecimento. Examinando-se os materiais relacionados nos autos, verifica-se que esses consistem, em sua maioria, de óleos lubrificantes e graxas, além de outros bens e materiais, conforme o anexo 1, as folhas 145 e 152. Deve-se considerar que a atividade principal do contribuinte é a fabricação de açúcar em bruto. Portanto, como é conhecimento de todos, a fabricação de usina de cana, cujo produto final é o açúcar em bruto, os óleos lubrificantes e graxas, e também, além de outros itens em menor quantidade, como exemplificativamente aditivo, inibidor de corrosão, algicida, bactericida, hidróxido, dispersante, eletrodos e outros, não fazem parte não se decompõem na produção dos produtos, do açúcar bruto, e tampouco se desintegram ao longo de um ciclo de fabricação. E já se encontra
consolidada nesse tribunal a jurisprudência de que, para que tenha direito ao crédito do ICMS, os insumos devem ou se integrar diretamente no produto, ser consumidos na fabricação do produto, ou se desintegrar integralmente ao longo de um ciclo produtivo, conforme nos termos também do artigo 66, inciso 5 do regulamento do ICMS. Eu trago a legislação e digo que o contribuinte, obviamente, não conseguiu comprovar que esses lubrificantes e graxas e os demais materiais atendessem os requisitos para que fossem considerados como insumos e, portanto, o contribuinte fizesse jus ao crédito do imposto relativamente à aquisição desses materiais. Então, nesse sentido, eu entendo que procede a acusação. E, como eu já havia dito, a decisão de primeira instância afastou os materiais eletrodo, que é usado na manutenção dos chapiscos dos rolos da moenda, e hidróxido de sódio, que é utilizado na limpeza das tubulações, correção do pH da água, tratamento de água desmineralizada, por entender que esses materiais seriam consumidos diretamente no processo produtivo da recorrente. Entretanto, como eu já expliquei, tem um entendimento diferente da indústria julgadora tributária, entendendo que os eletrodos são utilizados na manutenção desses chapiscos dos rolos de moenda e, portanto, não sendo consumidos no processo fabril, e assim como o hidróxido de sódio, nas palavras da própria julgadora tributária, o hidróxido de sódio é utilizado na limpeza de tubulações, correção do pH e tratamento da água. Tanto também não utilizado no processo de fabricação do açúcar bruto. Assim, eu entendo procedente a acusação do item 1. Com relação ao item 2, entendo que também não tem razão o contribuinte ao alegar que os bens que integram o seu ativo imobilizado e objeto da acusação do item 2 estariam diretamente vinculados ao seu processo produtivo. Verifica-se que esses bens, a título de exemplo, se tratam de leitor de código de barras, converso de mídia, hack, kit de informática, no-break, computadores, peças e acessórios, bombas helicoidais, dosadoras de vácuo, rotores, chapas de aço, tubos de concreto, válvulas, módulos de pesagem, barras de cobre, motores elétricos, evaporadores, veículos, caminhões e outros. Portanto, referidos bens também não são bens que podem ser considerados necessários ao processo fabril da processo de produção do contribuinte, uma vez que entendo que são alheios à atividade fim do estabelecimento. Então, em síntese, nesse sentido, entendo que também a acusação do item 2 encontra-se comprovada e caracterizada. Assim, conheço o provimento ao recurso ordinário, mantendo as acusações dos itens 1 e 2, e conheço e provejo do provimento ao recurso de ofício para reformar a decisão recorrida e restabelecer as exigências fiscais relativas ao eletrodo chapisco e ao hidróxido de sódio. Enfim, mantendo integralmente as acusações dos itens 1 e 2 do auto de infração. É como voto. E só uma observação. Nesse caso, parte das acusações dos fatos geradores anterior a novembro de 2017. Então, nesse sentido, eu iria reduzir os juros à taxa Selic. No entanto, como não houve pedido por parte do contribuinte, eu pergunto se a representação fiscal deseja peticionar essa alteração. Muito obrigado, mas eu não vi fato gerador anterior a 2017 nesse auto de infração, mas se eu estiver enganado, deixa eu ver de novo.
Vou olhar também. Não tem não, no DDF não tem. Março de 18, né? Em diante. Não, um detalhezinho aqui no item 2. Só um minutinho, por favor. O engraçado é que a infração é de 2016. Por Ah, é aquela questão que só depois que isso, houve, deixou de ter crédito, né? Eu acho que o senhor tem razão, doutor João, porque esse juro superior à Selic é aplicado na correção da multa. E a multa ela vem desde 16. Eu não tinha me atentado a esse detalhe. Então, eu vou fazer um pedido. que as operações são de 2016, não é? Como? As operações são de... E aí ela não tem fato gerador, né? Os fatos geradores são posteriores, né? O termo inicial dos juros são posteriores a 2017. Só que temos também os juros aplicados sobre a multa. E nesse caso é anterior a 2017. Lá na última coluna do DDF, a gente verifica isso. Eu não tinha me atentado a isso. Se a senhora presidente permitir, eu faço essa... Claro. Só o doutor João acho que tem que registrar primeiro. Deixa eu ver. Bom, então se eu registrar, então eu vou pedir uma nova edição. Não, desculpa, eu já faço. Verdade. Senhora presidente, se me permite? Deixa eu ver se a representação consegue fazer o pedido à preferência. Vamos ver. Tenta fazer a solicitação sem o registro. Senhora presidente, só em Pois relação ao estrito, se ela me permite, eu estava, inclusive, acompanhando o doutor Cislag nessa questão dos juros, de limitar a taxa Selic, porque eu me atentei ao relato, que fala 2016. Mas olhando o DDF, tanto os juros como a atualização da base de cálculo dos juros refere-se a 2018. De fato, eu não vislumbro nem a atualização anterior. Eu acredito que se deve àquele fato de que os juros só começam a ser cobrados quando fica o saldo devedor. Então, aqui, tanto os juros quanto a atualização, ela é de 2018, então eu acredito que tem razão o doutor Antônio. Quando o senhor disse que a multa é atualizada de 2016, eu não consegui visualizar isso, doutor Antônio. Vamos lá de novo. No DDF, na Isso. última coluna do DDF, deixa eu ver que folhas que é. Folhas 4, 3, 4... Isso. Não. Estou com ela aberta aqui. Na último dia do mês, período ou data da ocorrência. Nessa coluna aqui, você vê que tem bastante coisa de 2016, né? Senão todas elas de 2016, né? Sim, mas o senhor verifica que a atualização da base de cálculo ela é de 2018. Olha aqui na coluna 7, para o senhor ver. Termo inicial. Eu acho que essa coluna 15 que o senhor trouxe, ela não faz referência a início, a termo inicial, simplesmente é o fato gerador, vamos dizer. Tem razão. Então não tem Selic aqui nesse auto-inflação. Acima da Selic, né? Eu tinha concordado com o doutor João, mas eu tinha olhado só o relato, eu não me atentei aqui ao DDF. Então é isso, eu acho que então não precisa fazer esse meu pedido para que aplique a nova súmula 10 por conta dessa observação. Mas olha, desculpa, doutor Geraldo, aqui na coluna 7, em folhas 4, lá embaixo, na última linha, tem 2016 lá, hein?
Tem, só para pegar a gente, nós na curva. Realmente tem um 2016 aí no item 2.13, né? É isso. Olha Bom, só, rapaz. É assim, né? Em termos práticos, na hora de fazer o cálculo, vai ser observado isso. Então, acho que também não teria efeito negativo nenhum, né? Bom, De fazer um, eu de deixar acredito, consignado, de como deixar consignado. Eu Acho que também acho, porque se no relato fala que tem 2016, depois é, eles vão calcular, né? né? isso, eu achei que a senhora ia falar o contrário. Eu acho que é melhor a gente deixar consignado. E realmente Também tem o acho. item Sim, 2.13 aí. acho que Eu não vou tem, fazer, então, acho que não tem efeito negativo nenhum, deixa consignado pelo e contrário, pronto, né? né? É, Já deixa essa discussão que fizemos aqui sim, no processo, resolvido, os resolvido. próximos Sim. já não terão que passar por isso. Então, tenta, Eu vou ser bem rápido aqui. tenta pedir a preferência sem o registro do voto, vamos ver se a gente consegue. Senão o Tá. doutor Silag vai ter que registrar e talvez depois fazer uma alteração. Ou o doutor Silag também, acho que já pode fazer, registrar, né? Conforme manifestado pela representação na sessão de julgamento, aplico a taxa Selic nos termos da súmula 10. Acho que também não tem efeito nenhum, doutor João, não precisa exatamente seguir a sequência. Ok, só um instante, só vou então fazer uma alteraçãozinha e meu voto já vou registrar. Obrigado. Doutor, em relação a esse processo aí, eu tenho um entendimento diferente e a despeito da análise do doutor João, do destaque da decisão, das decisões, e teve uma recente decisão do STJ em relação aos produtos intermediários, eu gostaria de pedir vista, não necessariamente que eu vá discordar, mas eu já tenho me manifestado em relação a produtos intermediários de outra forma. Então, se a doutora puder autorizar a vista. Bom, antes de mais nada, né, eu pulei uma fase aí, doutor Silag, desculpe, parabenizo pelo voto, que a gente acabou entrando na discussão da taxa Selic, acabei não falando pelo voto e pela análise. A doutora Maria Helena já manifestou interesse em levar em vista, mas, doutora, vamos aguardar só o registro aí desses pontos. Em A relação à análise do Selic, doutor João é bem precisa, né? sim. Mas é esse ponto. Eu tenho me manifestado em outros, nos termos da decisão do STJ, que é preciso ver a essencialidade, não apenas se há o desgaste total, que é o que o STJ decidiu agora na sessão. Que eu acho até que é um ponto que a Câmara vai ter que começar a olhar também, né? Uhum. Essa discussão sempre foi muito, O pior é que não sempre foi muito resolve, né? difícil, né? Continua difícil resolver, porque definir essencialidade é uma coisa difícil, né? É pouco objetiva, né? Acho que o doutor Geraldo pediu a palavra aí. Ô, doutor, desculpa, não vi. Não precisa nem pedir a palavra, pode falar direto. Não, sem problema algum. Já que a doutora Maria Helena pediu vista, eu tinha preparado um voto de preferência, com todo respeito ao doutor Cislag, nesse caso, e aí eu só gostaria de alertá-la aqui, que de repente a senhora já poderia olhar com carinho essa questão. O doutor Cislag, ele muito bem colocou na decisão dele lá no início, e cumprida a diligência, foi realizado o julgamento singular. Não, um item anterior, onde ele fala que a ilustre julgadora converteu o julgamento em diligência para certificação do recolhimento e da DARE e apresentado o pagamento referente à parte dos subitens. O doutor Cislag até colocou aqui parte dos subitens, mas o que me causou essa questão da preferência foi justamente na decisão de primeira instância, onde no item 11 ela deixa bem claro que esses subitens foram quitados. E, na verdade, não foram. Então, eu tinha preparado um voto de preferência nesse sentido. Se o doutor quiser incluir o voto de preferência, não tem problema, não.
Não, mas Acho aí até eu melhor na hora de analisar, doutor. posso incluir? Então, tá Pode, bom. claro. Aí Se a ele presidente volta- autorizar, eu É acho que... assim, aí ele tem que voltar numa outra substituição O do danado é Dr. isso, como eu sou Flávio. substituto, acho Que o melhor Dr. não. Flávio, acho que, quando que ele falou? Em setembro, né? Ele disse que vai ter que se ausentar. Vou até deixar Não, mas anotado eu aqui, acho aí o que senhor volta. Aí o é senhor uma volta em questão, setembro. essa questão era mais um saneamento do processo, que não vai, era só essa questão de que ela falou que foi pago e não foi. O que foi pago foi apenas parte dos subitens, né? E não o subitem todo. Isso é importante, hein? Ou o doutor Silag pode já Incluir. colocar esse ponto no voto. Se ele concordar, aí não Se ele fica até concordar, mais fácil, em face de eu ser substituto, e ter que ficar... montando a... O senhor Desculpe. compreendeu, doutor Silag? Qual que é Quebra-cabeça. o ponto? Não, doutor Silag, Desculpe. compulsando a decisão de primeira instância, mais precisamente no item 11, as folhas 3963, a julgadora, ela afirma que os subitens da conta fiscal foram quitados. E quando a gente compulsa essa conta fiscal, não tem nenhum subitem quitado. Todos estão com saldo devedores. Porque o que foi pago foi só parte do subitem, como o senhor bem colocou. Só que eu queria deixar isso mais claro para que tire dos autos, né, essa questão de quitado. Até eu pensei em fazer um voto de preferência requerendo nulidade, por premissa falsa. Mas eu percebi que tanto a representação fiscal quanto o próprio contribuinte e a própria decisão, isso não causou prejuízo. Eu entendi que ela quis fazer referência à parte dos subitens, mas escreveu de forma que os subitens foram quitados. Eu entendo, mas eu não sei se não seria suficiente, porque eu estou, com relação às duas acusações, eu estou dizendo que entendo que elas são procedentes e mantendo as acusações. Eu vi Não estou isso, doutor Sislag, que como tem essa questão do quitado a gente vai para a exclusão do crédito tributário, extinção, né, do crédito tributário, né? Quando ela alega que tais subitens foram quitados, e na verdade não foram. Então, eu poderia ressaltar, então, fazer uma ressalva. Isso, é isso que eu ia sugerir, só uma ressalva de que houve aí um equívoco, mas que não prejudicou em nada, não tem nenhum julgamento, porque eu entendo que haveria um prejuízo se ela deixasse de analisar esses subitens, mas não, a análise tanto da primeira instância quanto dos recursos seguiu. Como é que eu poderia falar, então? Olha, eu tinha feito... Se eu entendi, é que a questão, na decisão recorrida, ela entende que, ou pelo menos escreveu, né, dá a entender que alguns subitens, tanto do item 1 quanto do item 2, tinham sido quitados. E a observação do Dr. Geraldo é que nenhum subitem foi quitado. Todos os subitens foram parcialmente quitados. E não todos, quitados. mas alguns foram Isso, parcialmente. alguns subitens foram parcialmente quitados. Esse é o correto, né? Para não ter dúvidas. É que eu trabalho aqui na primeira instância, né? E quando a gente vê essa questão de pagamento, eu levo muito a sério. Eu acho que se nós alegarmos que houve um pagamento, e nesse caso aí ela ainda puxa que foi certificado pelo fisco, eu não sei se isso aí depois pode ser. Doutor João, o senhor mantendo aí a decisão, né? O senhor está mantendo os itens, não é isso? Exatamente, estou mantendo integralmente. Então, mantém com exceção dos pagamentos realizados no Ai, meu Deus, como é que vai ficar? Tem que manter, doutor parcial. Sim, mas com a devida vênia, eu entendo que mesmo quando uma parte está quitada, mas a acusação permanece. Ou então assim, devendo ser observados eventuais pagamentos. Pronto. Acho que aí liquida. Observados eventuais pagamentos, porque aí não precisa apontar esse ou aquele. Foi certificado. Sim. Então, a certificação dos pagamentos de folhas tais, pronto. E a própria certificação ficou confusa, não é que ficou confusa, ficou meio chata de ler, por conta desse fato que o doutor Geraldo colocou aí. Partes.
Você Eu tinha passa. feito algo assim, doutor Cislag, ó, destacando apenas que, ao contrário do afirmado no item 11 da decisão de primeira instância, os subitens não foram liquidados totalmente. Algo bem simples assim, só para deixar claro que lá foi afirmado que foi liquidado, quitado, foi a palavra que ela usou, e não É porque foram. eu vejo que eu relatei sobre isso, que o núcleo fiscal de cobrança, a DRT6, declarou a efetividade do recolhimento pertinente à referida DARI, ou seja, eu não estou falando que foi integral, né? É só se eu faço uma referência. O senhor aí, nesse parágrafo que o senhor acabou de ler, o senhor já andou muito bem quando o senhor disse assim, contribuinte como comprovante de pagamento referente à parte dos subitens. Aqui, se o senhor me permite, eu só colocaria entre parênteses, ao contrário do alegado na primeira instância, que disse que foram quitados a integralidade dos subitens. Acho que isso aí já deixaria consignado de que a gente não está concordando com esse ponto da primeira instância. Porque o senhor já colocou aqui parte dos subitens. Foi até lendo aqui esse parágrafo do senhor que eu fui começar a analisar e vi que a decisão de primeira instância tinha usado uma premissa falsa. Só que não prejudicou nenhum julgamento e nenhum andamento do processo. Então, eu faria esse parágrafo referente à parte dos subitens, onde fala demonstrativo débito fiscal, item 1, item 2, folhas tais, aí vírgula. Diversamente, Perfeito. afirmado pela ilustre julgadora tributária. No item 11 da decisão recorrida. Diversamente do afirmado, eu não estou vendo, é no item 11. Item 11. Doutora Isabel, Pois não. eu não estou conseguindo pedir a manifestação da representação para acrescentar a questão da Selic. Eu acho que ele vai ter que registrar primeiro, né? Não, mas sabe que eu acho que o doutor João ele pode colocar, né? E seguir, não precisa necessariamente, acho que seguir a sequência. Ele faz a menção conforme mencionado em sessão de julgamento pela doutora representação, e ele registra e em seguida você faz o registro. Acho que Eu acho que sim, também não tem acho problema. que no final dá tudo certo. Tá Eu certo. coloquei, diante da manifestação da doutora representação nos debates realizados nessa sessão, quanto aos juros moratórios, aí pronto, registrado. Pronto, agora a representação pede. Concedido. Onde é que eu faço a gravação dessa manifestação? Não tem. Aqui continua constando como andamento, mas
Abril. Embaixo, Ah, tá. Tá bem certo, bem embaixo do registrado. texto. Lá Isso. embaixo do tudo, tá ótimo. Tá registrado. Deixa eu só atualizar. Eu posso pedir vista, presidente? Pode. Apresentação fiscal, já registrou, muito bem. Pronto. Então, o processo 41.43.726 sai em vista com a doutora Maria Helena. E no retorno dos autos, então, faremos aí o julgamento. Então, deixa eu ver. Opa! Deixa eu só encerrar aqui. Concedida a vista, encerrar julgamento. Muito bem. Todos encerrados, todos julgados. Deixa eu ver aqui, tudo certinho, todos encerrados. Então, bom, então todos os processos julgados. Agradeço a todos pelo empenho e dedicação. Doutor Geraldo, muito obrigada mais uma vez por ter atendido a pedido de substituição. Então, deixa eu ver, tudo resolvido. Então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do dia 19 de abril de 2024. Peço a gentileza do Oswaldo encerrar a gravação.